Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Universo do Biosfera, o seu podcast do campo, das energias renováveis, da inovação e da sustentabilidade. Aproveita você que está seguindo aí o nosso canal e compartilha o nosso conteúdo, porque o nosso conteúdo tem muita qualidade, né, Mavi? Pode compartilhar com o grupo da família, do WhatsApp, do trabalho, do amigo, do futebol. Pessoal de Portugal. Outro dia o pessoal de Portugal falou comigo que assistiu o Biosfera. Que legal, né? A internet não tem fronteiras, né? E nós estamos em 5 redes sociais, é isso, Mavi? Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube, no Spotify. E no TikTok, né? Que você é expert no TikTok, é preciso utilizar mais seus dotes do TikTok. Vamos lá. Mavi, você quer ser uma fazendeira, então... Uma fazenda tem várias coisas, né? Uma fazenda a gente pode trabalhar com a galinha caipira, de repente um peixe, a horta, né? Mas a gente pode trabalhar com fruta também, não pode? Ainda mais agora, Mavi, que o governador Rafael Fonteles, ele sancionou o programa de incentivo ao desenvolvimento da fruticultura sustentável no Piauí. Eu vibrei muito, nós que somos aqui do campo, porque eu acho que a fruticultura ela tem um papel importante. Logo, a gente tem solo e clima para isso, para gerar emprego e renda, como opção de emprego e renda para a agricultura familiar, principalmente. Por que eu estou falando agricultura familiar? Porque nós temos um legítimo representante do campo hoje aqui. Quem é, Mavi, que está aqui conosco no Biosfera? Temos aqui o autor do projeto, inclusive, que o Ricardo estava falando, deputado Francisco Lima. Deputado, seja muito bem-vindo ao Biosfera. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite, né? Parabéns aí pela iniciativa. O primeiro podcast que trata das questões do campo, das questões da sustentabilidade, das energias renováveis, né? Então, é uma especificidade assim bem diferenciada. Eu acho que talvez por isso faça sucesso, uma temática que está muito atual, né? Então, parabéns. E muita gente está assistindo, né? A gente fica super satisfeito. Mas vamos falar desse projeto da fruticultura, deputado. O senhor apresentou lá na Assembleia, o projeto foi aprovado e agora foi sancionado. O que é que vai mudar, na realidade, para a fruticultura? Não, primeiro, é uma atividade extremamente importante do ponto de vista econômico, né? Nós temos aqui no Piauí a maior área de caju plantada do Nordeste. Não é a maior produtividade, mas é a maior área. Então, é aqui. Então, nós temos aqui sol o ano inteiro, no mínimo 12 horas por dia, né, que é... Eita, agora... Pode ficar à vontade. Bom, mas assim, nós temos sol e nós temos solo, né? Então, temos sol, solo e água. E tem uma coisa importante para a sustentabilidade. A árvore ela é um componente importante da sustentabilidade dos biomas. Então, Deus nos deu essa oportunidade de o Piauí estar aqui entre a região amazônica, né, uma pré-Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. Imagine, isso fez com que o nosso estado seja um apiário a céu aberto, é um grande celeiro para irrigação, tem grande condição de produção de grãos, e o Piauí precisa dar uma maior atenção a essa questão da fruticultura. Parece que está tímido, né? Eu acho que precisa dar mais força. Então, o que o projeto de lei prevê é, além de chamar a atenção, é estimular essa atividade, né, como uma atividade estratégica, considerando a economia, considerando o social e considerando também o ambiental. Então, é um componente interessante. Para isso, qual é a realidade? Qual é a situação atual mesmo da fruticultura? O que é que nós temos? Quais são as principais espécies? Onde é que elas estão? Hoje, pela manhã, eu conversava com os pesquisadores da Embrapa e ele dizia que essa semana estão trabalhando na Embrapa, tem um programa chamado Profrute, que lá tem, eles testaram várias espécies frutíferas, né? Por exemplo, pera, quem é que já ouviu falar? Maçã, figo, além do cajá, do umbu, da manga, do caju, do bacuri. Então, nossa região é uma região que é igual aquela história, plantando tudo dá. Sim. Então, acho que a gente precisa investir mais na fruticultura. Além de compreender isso tudo, ver quais são as tecnologias, quais são os créditos,
quais são as áreas mais adequadas. Então, nós precisamos avançar nesse campo. Então, quanto menor é o ciclo da planta, da cultura, menos estável ela é. Então, se você tem uma espécie que tem aí, que a produção vários anos, então ela tem muito mais sustentabilidade do que uma que você planta e colhe todo ano, 1 ou 2 vezes. Né? Então, a ideia é essa, que o governo tenha as condições de estabelecer política de incentivo através das parcerias com outras instituições públicas, com o setor privado, com escala, pequena escala de produção, com grandes produções, porque mercado tem. Então, onde a gente vai? E aí, invista também no beneficiamento, no processamento de frutas. Ninguém pode fazer só como os grãos. Nós somos já um grande produtor de grãos, mas a maior parte dos grãos, sobretudo de soja e de milho, produzido aqui, sai daqui sem ser beneficiado. Você tem uma agroindústria dessa que é lá na região de Uruçuí. E as frutas, é possível você trabalhar também com unidades menores. Eu, uma certa vez, passando ali na região de Simplício Mendes, adentrei numa área de produção de melão. Então, eles produziam ali 1 milhão de unidades de melão por mês. Ia todo para onde? Para o Rio Grande do Sul. Vai para fora, né? Lá o Rio Grande do Sul exportava para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, para a Europa. Então, lá era garantia de produção de melão de excelente qualidade. Por que aqui? Porque tem sol, porque tem água, porque a gente tem as condições ambientais de produção. Então, a gente precisa investir nisso. Inclusive com linha de crédito, né? Com linha de crédito. Acho que é uma pergunta que sempre fazem para a gente. Eu fui uma certa vez, eu fui visitar uma empresa ali no Vale do Açu, a divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte. Então, o sonho de consumo desta empresa, que era de um empresariado paulista, era adquirir áreas aqui no Piauí. Adquirir uma parte ali em Parnaíba e outra aqui próxima a Campo Maior. Essa é a nova região do Piauí, essa aqui de Campo Maior até Parnaíba, que novos empreendimentos e possivelmente da fruticultura se estabelecerão aí. Então, a empresa, inclusive, chegou a comprar a área. Já tinham feito um estudo hidrogeológico e tem água em grandes quantidades, a profundidades um pouco maior, que não é tão significativa, com 250 metros, já não é tão significativo. Você vai ali no Vale do Gurgué, ali você encontra produtores reproduzindo semente de alta qualidade para multinacionais americana, japonesa, europeia, canadense, chinesas e por aí vai. Então, o Piauí de fato, tem as condições para se tornar um celeiro. E tem um diferencial. Nós temos um dos poucos semiáridos que tem água no subsolo. Tem água no subsolo. Você pega o Vale do São Francisco, a água no Vale do São Francisco. Mas aqui a gente tem água no subsolo. Tem um verdadeiro mar, tem um lençol freático, um dos maiores do Brasil. Então, no semiárido, aquela região ali do Vale do Piauí, do Vale do Gurgueia, do Vale aqui do Canindé, são verdadeiros lagos subterrâneos. Então, é possível aproveitar isso. E é importante para a fruticultura. Você já que ele está dizendo que ele tem as condições, já está chamando a atenção do mercado externo, dos empresários de fora, e o que faltava era um incentivo interno. Não era isso? Eu acho que precisa ter uma estratégia. Termina muitas vezes a gente entrando na onda das commodities, aquilo que virou moda porque tem um mercado externo demandante. Sim. Então, e nem é o mais sustentável às vezes, que é o caso da produção de grãos. Então, a gente precisa ter uma estratégia e um planejamento de curto, de médio e longo prazo. E quem faz isso é o governo. O governo tem que fazer um zoneamento econômico e ecológico. Não, aqui é grão, mas aqui é fruticultura, aqui é outra atividade, é pecuária. Então, o Estado precisa organizar melhor
e começar a estimular. O Piauí saiu da condição de um estado isolado que não tinha, eu estou falando na narrativa, Sim. que não tinha potencial para quase nada. O Piauí entrou no circuito de desenvolvimento ou de atração dos investimentos. Então, com capital nacional ou internacional. Então, o Piauí, ele é como se ele tivesse adquirido visibilidade. Eu não posso dizer descoberto, mas ele adquiriu visibilidade com as suas vocações, com as suas potencialidades. Então, nós precisamos cada vez mais esse zoneamento ecológico, econômico, ou econômico-ecológico, ele é fundamental para que não sejam os outros que nos descubram, para que sejam nós que vamos dizer, olha, esta região aqui tem potencial para isso, essa tem potencial para aquilo, essa aqui, para a gente não viver dos ciclos que é importante para os outros, mas do ciclo que é importante para nós. Esse estímulo também vai para o beneficiamento, deputado? Porque fruta combina muito, né, com o doce posteriormente, o derivado do doce do caju, né, o abacaxi, que em Nazaré tem muito, que eu descobri recentemente, enfim. Quando é que você está pronto para, de fato, transformar uma potencialidade em riqueza? Quando você ocupa todos os elos da cadeia. Você não pode ir para a fruticultura se não tem quem produza muda, ou pelo menos alguém próximo. Isso. Você não pode desenvolver a fruticultura se você não tem os insumos, as sementes, ou você não tem os corretivos e tal. Então, se você não tem quem mecaniza, se você não tem quem beneficia, se você não tem quem exporta, então a atividade ela só se torna sustentável quando ela perpassa por todas as etapas da cadeia produtiva. Grande notícia, né, que a gente recebeu, então, essa desse programa de desenvolvimento da fruticultura sustentável. Então, a gente vai ficar acompanhando aqui no Biosfera também, na nossa televisão também, né, e fazendo sempre matérias para estar divulgando, porque eu acho muito importante. A gente sempre liga muito à agricultura familiar, mas via a horta, né, a horticultura, porque é mais presente mesmo, e esse estímulo à fruticultura eu acho que vai gerar muito emprego, muita renda, abrir a cabeça do produtor, mostrar assim, olha, tem outras coisas, o governo está estimulando isso, tem um papel do parlamentar que é importante nesse sentido. E, falando de agricultura familiar, tem uma historinha do mel também, né, isso? Eu estava olhando as redes sociais aí do deputado Francisco Lima, e ele comemorava lá na rede social dele, Mavi, que primeiro que nós estamos com números impressionantes do mel. E todo esse mel que está saindo, produzindo no Piauí, que está saindo, ganhando o mundo, 93% vem da agricultura familiar. Você sabia disso? Sabia. A gente conversou um pouquinho sobre isso, mas é realmente um volume impressionante. Ali em Picos, né? A região de Picos ele é muito forte também, né, deputado? Lá é o centro hoje, digamos assim, exatamente porque ele tem todos os elos da cadeia ali. Tem quem prepara, digamos, as colmeias, as indumentárias, os equipamentos, o beneficiamento. Mas o estado inteiro hoje produz mel. Então, aquela região ali de Picos, de Simplício Mendes, São Raimundo Nonato, aqui Campo Maior, Piracuruca. Então, tem muito. O que a abelha precisa? Ela precisa de sol a maior parte do tempo. Aí, claro, ela precisa de flores. Então, o estado estreito e alongado, com essa transição, o trecho mais, digamos, que tem a maior dimensão transversal no estado, chegamos aí a 300, 320 quilômetros. Então, você anda aqui 5, 10 quilômetros, você sai da Caatinga, vai às vezes para o Cerrado, vai às vezes para uma região pré-amazônica. Então, você tem floradas bem distribuídas, sem grandes extensões. Então, o Piauí é, de fato, um apiário a céu aberto. E com uma vantagem, ainda, que é não ter grandes extensões cultivadas com o uso de químico, dos venenos, que isso é letal para as abelhas. Então, isso facilita, inclusive, nós sermos o maior produtor de mel orgânico do Brasil. A gente disputa ora com Santa Catarina, ora com o Rio Grande do Sul,
não é? Às vezes a Bahia acho que teve uma vez, mas o Piauí está sempre entre os 3 maiores produtores de mel. E a Tempo é o maior produtor de mel orgânico do Brasil. Então, isso é muito importante para nós. As abelhas têm todas as condições aqui, ou as condições ideais melhor do que outros estados. Está mudando a realidade, eu não sei se o senhor vai recordar agora, porque são muitos números, mas são centenas de famílias, né, da agricultura familiar que hoje vivem do mel aqui no estado. Há uma estimativa de que a gente tem aproximadamente 10 mil famílias hoje envolvidas na produção de mel. Você tem de 3 a 4 na produção de pescado, temos 10 mil na produção de mel, temos 100 mil na produção de caprinos e ovinos. Então, essas 10 mil, elas oscilam hora para mais, hora para menos, a depender de como está a atividade. Mas, então, uma parte delas, aproximadamente 1.500 a 2.000, são cooperadas. Uma boa parte delas são associadas. E um dado importante, a igreja, os projetos sociais da igreja, foi um dos grandes responsáveis pela a difusão, a disseminação da produção de mel. Historicamente, os indígenas já faziam a coleta do mel e tal, mas tivemos inicialmente a família, o Enzo, que veio e começou a tratar, mas depois foi um projeto social chamado Projeto Abelha, da Diocese de Oeiras Floriano, liderada por um bispo, que era um alemão, Dom Edilberto de Guembor, que colocou essa atividade dentro desse projeto como uma atividade chefe. E aí ali foram distribuídas aproximadamente 150 mil colmeias em todo o estado do Piauí. E tem inclusive um técnico lá na SAF, que é o Chicão, Francisco Ribeiro Filho, que é um dos melhores técnicos na área de apicultura do Brasil, que ajudou a implantar esse projeto na Regional Nordeste 4 da CNBB. Então, ali eles foram capacitando grupos comunitários em pequenas associações. Depois aqui os grupos foram se estruturando, outras pessoas foram entrando na atividade. Mas esses grupos foram os que mais disseminaram a prática da apicultura no nosso estado. E a maioria continua sendo uma apicultura familiar, de base familiar. Depois veio a migração, a fase da migração, a apicultura migratória, que levava as colmeias, saía acompanhando os ciclos das flores, dentro do estado, levando para o Ceará, para Pernambuco, para o Maranhão. Então, hoje é uma prática que está disseminada. Então, esse projeto social foi um dos maiores responsáveis. Aí depois foi que veio o governo, e aí os financiamentos da iniciativa privada. Mas hoje a apicultura é um caso de sucesso. É um caso de sucesso e consumado. E tem várias cooperativas. Nós temos por isso que temos a central Casa Apis. Casa Apis tem várias associações cooperativas integradas a ela. Mas temos também a cooperativa ali de Simplício Mendes, nós temos na região de São Raimundo Nonato uma outra cooperativa, temos aqui na região de Piracuruca outra cooperativa, estou citando algumas, mas tem várias outras cooperativas que são importantes para esse sucesso. A principal exportadora, e tem as empresas privadas, como tem empresa na região de São Raimundo, tem aqui na região de Oeiras, que é conhecido, não é? Então tem várias empresas privadas. Então, na verdade, o mel hoje é uma atividade consolidada, nós só temos que ter cuidado para não contaminar o nosso mel. Não é? E aí há um perigo na aviação, na pulverização aérea de insumos e de uso de pesticidas proibido em outros países, porque isso pode, de fato, comprometer. Nós já tivemos casos de container de mel que foi exportado e lá apresentou resíduos que eram proibidos naquele país e foram devolvidos para o Brasil e até para o estado do Piauí. E o mercado não perdoa. Vocês estão vendo aí que o Trump está usando a história de um dos princípios aí para estabelecer as barreiras comerciais. Na verdade, é uma desculpa para poder implantar barreiras comerciais. Mas, na verdade,
alguns países, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos também, mas na Europa principalmente, que eles têm princípios mais rigorosos no sentido da contaminação dos alimentos, né? É claro que são princípios para, às vezes, também estabelecer as barreiras comerciais. Na Expoap, Mavi, ele falou de cooperativas 3 vezes, né? Você observou aí. Na Expoap, alguns palestrantes, que teve muitas palestras, né? Eles defendiam esse modelo do cooperativismo, né? Como é que o senhor avalia esse cooperativismo aqui na agricultura familiar piauiense? O senhor acha que ainda está pouco? O senhor acha que é necessário, é importante o agricultor familiar se organizar dessa maneira? Os agricultores de pequena escala, digamos assim, os agricultores de pequeno porte, eles não sobreviverão num mercado globalizado se não for através de uma organização mais sólida. Ou eles se associam a uma empresa âncora ou a uma cooperativa, né? Que a empresa âncora pode ser uma cooperativa, porque senão não tem volume de produção. Tem um estudo, quando eu fui secretário de Desenvolvimento Rural, tinha um projeto financiado com recursos do FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, e lá esse recurso é financiado, o governo do estado pega um empréstimo e distribuía os equipamentos e os materiais gratuitamente. Estabelecemos que só iríamos atender a doação para quem tinha menos de 40 colmeias. Então imagine aí, mais de 70% dos apicultores têm no máximo 40 colmeias. Isso foi um estudo feito na época. Então muita gente. Então, com 40 colmeias, você não vai a lugar nenhum. Você precisa juntar 40, mais 40, mais 40. Então, daí que é importante a cooperativa. Provavelmente, há uma estimativa de que a gente tem algo aí em torno de 200 mil colmeias, 150 a 200 mil colmeias no estado. Isso não é um dado tão preciso, mas há uma estimativa. Nós já chegamos a ter mais num período lá atrás, aí veio uma grande seca, e essa história toda. Mas, então, são 200 mil num todo. Se você tem aí uma média, não é, de 20 quilos por colmeia, então imagine o que isso vai permitir. Mas, isoladamente, você não sobrevive, sobretudo, à comercialização. Você é engolido ou por uma grande empresa, ou por um intermediário que faz, ou então por uma cooperativa de terceiros. Então, é preciso se associar e, se possível, se cooperar, porque aí é uma empresa coletiva. E estão fazendo isso, na sua opinião? Eu acho que a central, quase todos os grupos de produção mais organizados estão vinculados ou a uma associação ou a uma cooperativa. A principal, a maior central hoje, que é a Casa Apis, ela tem membros que são de associações e membros de cooperativas menores. Então, por isso que é o maior exportador de mel orgânico do Piauí, do Nordeste e do Brasil, por conta disso. Mas você tem uma pergunta. Precisamos aí, avançar. É a impressão que eu tenho, né? Tímido. Deputado, e o senhor está falando de agricultura familiar e hoje nós celebramos os 20 anos do Agroamigo, né? O senhor, inclusive, participou da solenidade. Ele é um programa de grande incentivo, investiu bilhões na agricultura familiar aqui do Piauí. Do Nordeste. Do Nordeste, sim. Quanto foi no Piauí, deputado? Não, foi quase $1 bilhão. O investimento? Sim, no Piauí. Quase $1 bilhão. $1 bilhão mesmo, né? São aproximadamente 5 bilhões em todo o Nordeste. O Piauí ficou com quase 1. Proporcionalmente, nós estamos bem. Uhum. Então, é microcrédito, não é, para empreendedores, no caso, rurais. E aí, então, é um programa de sucesso. E também não tem muita burocracia, então é muito mais simples. Muita gente está acessando os recursos do banco através do Agroamigo. Ele o modelo do Agroamigo só para as pessoas, que tem gente que conhece, tem gente que não conhece. Ele é feito em conjunto ou pode ser feito individual? Como é que tem as duas coisas. Tem o coletivo e tem o individual. A maioria são individuais. Embora esses indivíduos ou esse financiamento individualizado, eles às vezes se agregam para viabilizar um empreendimento maior. Já vi gente com produção de ave, gente com produção de horta, gente com produção de mel. Vai agregando e as pessoas vão. Esse é o bom associativismo. É aquele que acontece por necessidade e não por imposição.
É muito burocrático ou não? Não, é um programa bem simples. É o programa de crédito mais conhecido no Nordeste. É o mais conhecido no Nordeste. O recurso é bem menor, mas ele tem a burocracia é bem menor. Sobretudo, e você hoje teve um depoimento lá de uma pessoa que dizia, olha, eu faço um, estou terminando de pagar, já estou preparando o outro. Eu faço um, né? Então isso é que é importante. E ainda tem alguns subsídios, né, do governo para poder facilitar os menores. E então o importante disso é que tem um recurso permanente. Então, R$1 bilhão, o governador até brincou lá no evento que queria estabelecer como meta 1 bilhão e 200, mais 200 milhões. Então, é isso. O agroamigo é interessante, Mavi, porque você paga o crédito e aumenta, né? Você pode tirar um valor maior mais para frente e aí acaba mesmo dando certo, né? Como no comércio normal. Uhum. Você compra, pagou, comprou fiado, pagou, então na outra câmera já bota um pouquinho mais. Até vai chega uma hora que aí você estabelece um limite. Seguimos. Agora foi eu que tossi, né? Opa! Seguimos falando da agricultura familiar. O leite. Só comemorava o leite lá na região, na cidade de Porto, território dos Cocais. Você já foi lá, Mavi, no território dos Cocais? Não tive a oportunidade ainda. Eu fui lá recentemente, gostei muito. E aí me parece que o leite também da agricultura familiar está tendo um fomento por lá. Como é que fala dessa situação que muitas famílias estão sendo beneficiadas, não é isso, deputado? O PA Leite é um programa de uma parceria do governo federal com o governo estadual e com os produtores. Era o único estado da Federação do Brasil que não tinha este programa. Então, compra o leite da agricultura familiar e distribui para famílias carentes. Qual é a dificuldade aí hoje? Como é que faz isso? Com a interveniência de empresas privadas. O governo compra o leite lá, as empresas que hoje já fazem o beneficiamento beneficiam o leite, recebe aquele valor e distribui para famílias vulneráveis, sobretudo crianças, idosos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência. Então, e não distribui mais porque não tem leite suficiente. Nós precisamos, por dia hoje, de pelo menos 1,5 milhão de litros de leite. E produzimos entre 100 e 150 mil. Então, nós precisamos estimular muito mais a produção. Então, agora está se discutindo, acreditamos que este programa, o PA Leite, ele vai estimular mais gente a entrar na atividade produtiva. Acho que o arranjo institucional de compra, beneficia e distribui, ele é um arranjo bom, que precisa ter mais escalas agora, com mais crédito, com mais assistência técnica e, sobretudo, com mais organização. Não dá para fazer sozinho. Eu conheço onde é que tem a maior volume de produção de leite. É ali na região em torno de Piracuruca, sobretudo o município de São José do Divino. Eu brinquei lá com eles, vocês têm que chamar São José do Leite, que é lá. Já tem um festival lá, né? São cerca de 20 mil litros de leite por dia. Olha, impressionante. E a maioria dos produtores produz até 200 litros por dia. E ali vai. Mas assim, é uma cultura. Aí a região de Parnaíba, que não é só Parnaíba, lá em Luiz Corrêa tem o Brejinho, que quem vai aqui para o Cocal, para Barra Grande, Cajueiro, você passa por dentro do povoado do Brejinho. É outro celeiro de produção de leite. Não, e aí, fora isso, você tem ali no norte, deputado? Por enquanto é mais no norte. Já teve uma bacia leiteira forte aqui na região de Água Branca, na região de Oeiras, e tem uma tradição muito forte ali na região do Vale do Guaribas, ali na região de Picos. Mas está muito incipiente ainda. E tinha no sul. Mas agora está mais no norte. Não é? Aqui no entorno de Teresina também já teve. A gente precisa avançar para que uma atividade que só vai conseguir encontrar uma solução maior se tivesse organizado numa cooperativa com a unidade de beneficiamento, não para produzir leite líquido, como o povo chama, leite barriga mole, que é conhecido, né? Mas produzir leite em pó, que é o que os pequenos de Alagoas, de Sergipe,
de Pernambuco fazem. Se juntaram e a cooperativa montou uma fábrica, uma unidade de beneficiamento de leite. No Rio Grande do Sul é muito isso. Os assentamentos do MST são os maiores produtores de leite de agricultores familiares no Rio Grande do Sul, por exemplo. São 4,5 milhões de litros de leite por dia. Imagina o que significa isso. Aqui no Piauí, leite em pó não está. Não, né? Nós não temos nenhuma unidade de beneficiamento. Mas agora tem um grupo isso? de laticínio que está tratando essa possibilidade. E tem uma empresa de fora, com um investidor de fora, que está organizando isso ali na região de Cristino Castro, Santa Luz, aquela região ali. Puxado aí, liderado pelo prefeito Felipe Dias, prefeito, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, que vem discutindo essa possibilidade. Então, acho que talvez isso vá reorganizar lá no Sul essa bacia, essa tradição dessa bacia leiteira. Então, é isso. Acho que leite é uma outra atividade que é típica de pequenas unidades de produção. Então, que tem possibilidade de dar certo e que o Piauí também tem vocação. Eita, Maria, que este Piauí é bom, né? A gente já falou aqui do mel, já falamos da fruticultura, falamos um pouquinho de horta, porque está num contexto, o leite aqui dando certo, o agroamigo. E vamos falar do êxodo também. Piauí é a terra prometida. É a terra prometida. Leite e mel. Olha impressionante, né? Mudando realidades de muita gente. O êxodo rural, o senhor manifestou uma preocupação recentemente, né? De que o poder público tem que estar sempre trabalhando e cada vez mais trabalhando para evitar a saída dos filhos, né? Do Exatamente. Interior para a periferia da cidade, porque já é outro problema, né? Vem para a periferia, às vezes vai para subemprego, por conta da falta de qualificação, e aí pensa que vai resolver um problema, acaba criando outro na zona urbana, enfim. Como é que o senhor vê tudo isso, deputado? Piauí é um dos estados ainda mais rurais. Então, nós temos aí mais de 34%, próximo a 35% da população que vive no campo. Porém, se você considerar as cidades que têm até menos de 15 mil habitantes, na verdade, são vilas rurais emancipadas. Então, na verdade, aumenta aí para próximo a 50% da população que ou vive no campo propriamente dito ou em vilas rurais emancipadas, né? Então, essa aí é o recorte feito pelo IBGE, que é esses 34%. A grande questão é que se não houver modernização da agricultura, sobretudo na perspectiva de mecanização, do uso de novas tecnologias, vão ficando as pessoas mais idosas, as pessoas menos letradas, com mais dificuldade de arranjar emprego nas áreas urbanas, e poucos jovens vão ficando. Então, é importante que você mantenha isso, mantendo o campo. A China, por exemplo, ela tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. E ela agora está com uma meta de até 2050, tirar 250 milhões de pessoas do campo. O que ela quer? É um envelhecimento da população do campo. Então, ela investiu na formação técnica profissional dos jovens daquelas famílias, tira os idosos, mas leva os jovens com mais, digamos assim, com novas habilidades para poder transformar o campo numa área mais produtiva. Afinal de contas, eles têm que alimentar quase 1,5 bilhão de pessoas, né? Então, tem que produzir alimentos, né? Então, essa aí é uma questão que a gente faz. Alguns teóricos estabelecem isso, que o processo de modernização do campo não se dá somente pelo crédito ou pela maquinaria, ele se dá pela educação e pela renovação das gerações. Então, mas isso é uma longa discussão. Então, eu acho que é importante manter os jovens com mais capacidade técnica e manter até os idosos para evitar um problema mais na periferia. Mas nós estamos cada vez mais com dificuldade de mão de obra no campo. Aquela velha estratégia de mais braços e não máquinas, então, ela é cada dia mais
e impõe mais limites, né? E reduz a produtividade. Então, precisa investir em novas tecnologias, em novos equipamentos, em pessoas mais preparadas. Para atrair de volta, né? Veja só, nós temos aí aproximadamente 200 mil unidades de produção familiar. 200 mil. Se você considera, aí nós temos aproximadamente 1 milhão, e se for o dado do IBGE, é 1 milhão e 200, é 1 milhão e 300 mil pessoas no campo. Então, veja só, se você tem a necessidade de 200 mil famílias, se você divide isso por 100, você teria 20 mil. O que significaria? Por que 100? Porque um técnico dá conta de aproximadamente aí entre 50 e 100 famílias. Você precisaria 20 mil técnicos atuando no campo dentro do modelo convencional. Hoje, eu arrisco dizer que nós não temos 1.000 no Piauí todo trabalhando, dando assistência técnica à agricultura familiar. Nós não temos 1.000. Nós temos um pouco do Senar, nós temos um pouco mais da SADA, do antigo Emater, as prefeituras são pouquíssimos técnicos, as empresas são poucas, as ONGs também. Então, nós não chegamos a ter 1.000 técnicos atuando no campo. Como é que eu preciso de 20 mil e eu não tenho 1.000? É a mesma coisa de eu precisar de 10 mil médicos e eu ter 100, ou eu ter 500. Então, como é que eu cuido da população se eu não tenho gente, se eu não tenho... Como é que eu modernizo se eu não tenho? Então, eu preciso ter mais técnico, mais gente. Para fazer a segurança, eu preciso de ter o quê? Gente preparada. Então, por que o governador estabeleceu aí uma meta de contratar 4 mil policiais nos 4 anos? Né? 4 mil foi? 4 mil. 4 mil. Então, ele tem que contratar. Já contratou mais de 2 mil. É a mesma coisa. Então, eu não vou desenvolver o campo se eu não tiver gente com condições de fazer. Então, tem 2 caminhos. Ou eu trago a população que vive no campo e os seus sucessores e preparo e eles voltam. Sim. E aí não é fácil voltar. Eu sou um exemplo disso. Eu sou agrônomo de formação, vim e não voltei. Então, não voltei. Até por outras questões. Voltei, mas voltei inclusive por conta da política, da gestão, né, quando fui prefeito. Então, acho que é preciso fazer um investimento na assistência técnica. Então, é importante ter o crédito? É importante assegurar a comercialização? Mas se não tiver gente dando suporte técnico, eu não vou evoluir na velocidade que nós precisamos dinamizar a produção agropecuária, inclusive uma produção saudável, porque hoje há uma demanda por alimentos de qualidade, alimentos saudáveis, alimentos menos contaminados. Então, nós precisamos cuidar disso. Uma coisa é produzir soja para a indústria, outra coisa é produzir feijão e hortaliças usando os mesmos componentes químicos que eu uso. Então, eu estou, na verdade, contribuindo para a contaminação do ambiente das pessoas. Perfeito. Mavi, você tem mais alguma pergunta para o deputado Francisco Lima? Não, excelente. Ele foi falando, a gente vê que é um problema em escala, né? A questão do êxodo, liga esse, liga aquele, não é uma coisa fácil de se resolver, enfim, como ele disse, é uma discussão longa. Mas, enfim, o nosso tempo está acabando, vou deixar, senão o Ricardo ele faz mais 7 perguntas, a gente não sai daqui hoje. Eu acho que o legal é como ele fala, né? Evitar que saia do campo, porque depois que sai para voltar, aí já é um outro drama, né? Para conseguir fixar de novo. Então, assim, informações importantes, deputado. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço vocês aí, né? Parabéns aí pela condução do programa, pelo estilo, né? A especificidade do programa muito voltado para o campo, para a sustentabilidade. Então, parabéns mesmo, sempre aí à disposição. Eu voltei para o campo, porque aqui em Teresina eu moro na zona rural. Na zona rural. Mas não voltei lá para minha São João do Arraial, que é onde eu... Eu conheço lá. Fui lá fazer um festival de quadrilha lá com o deputado. Cidade tem uma barragem enorme lá, linda, maravilhoso lá. Gostei demais. Obrigado, viu, deputado, pela atenção e pela participação aqui no Biosfera. Mavi? Perfeito. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Então tá certo. Então, nos próximos episódios a gente vai continuar tratando de temáticas ligadas ao campo. E é muito importante que você que assistiu aí esse episódio, você que mora no campo, ou tem parentes no campo,
pega, compartilha esse conteúdo aí no grupo dos amigos, no grupo da cidade de São João do Arraial, no grupo do município de Oeiras, lá em Parnaíba, porque o legal do YouTube, do podcast, é isso que a gente assiste aqui, ó, na palma da mão. Valeu, obrigado pela audiência e até a próxima.